Tudo o que existe começou como um pensamento. Antes da construção houve o plano. Antes do plano houve a ideia. E antes da ideia houve a vibração silenciosa que a originou. Napoleon Hill compreendeu que o pensamento é a força mais moldável e, ao mesmo tempo, a mais poderosa do universo. Ele afirmava que o destino humano não é uma linha reta traçada pelo acaso, mas um campo invisível que responde à qualidade e à constância da mente que o observa. O pensamento é o pincel e a vida é a tela. Vivemos em um laboratório invisível, onde cada emoção, crença e decisão mental se transformam em causa de algo que, mais cedo ou mais tarde, surgirá no mundo físico. Hill dizia que a mente é a matriz de toda a riqueza, e entendia isso de modo literal. Tudo o que o ser humano experiencia no exterior é apenas a projeção do conteúdo que ele mantém internamente. Não há coincidência, apenas reflexo. O problema é que a maioria das pessoas pensa de forma dispersa, contraditória, sem direção ou disciplina emocional. Criam pensamentos de grandeza e logo em seguida os destroem com dúvida e medo. Hill via isso como a sabotagem vibracional mais comum. A mente humana se contradiz antes que o universo possa responder. Quando o pensamento muda de frequência, o destino muda de rota. O pensamento não é apenas um processo mental, é uma emissão energética que viaja, conecta e organiza realidades. Ele tem peso, forma e direção. Quando repetido com fé, cria campos de atração que moldam circunstâncias. Quando emitido com medo, gera resistência e caos. Por isso, Hill afirmava que pensar é criar, mas sentir é confirmar. Compreender o poder do pensamento é compreender a origem do próprio destino. O universo não decide, apenas reflete. Cada escolha mental é uma ordem silenciosa, e cada sentimento é uma assinatura vibracional. Ao longo deste vídeo, você descobrirá que seu futuro já existe em potencial, esperando apenas a direção do seu pensamento. A arquitetura mental. Como o cérebro constrói a realidade. Napoleon Hill acreditava que o cérebro é mais do que um órgão. É uma estação de transmissão e recepção de energia, projetada para transformar pensamento em matéria. Cada ideia, quando repetida com emoção, grava trilhas elétricas dentro do cérebro e cria um padrão energético que começa a buscar, no campo invisível, equivalentes que o sustentem. É como se a mente construísse uma maquete vibracional do futuro antes que o corpo a vivencie. A ciência moderna confirma o que Hill intuía há um século. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade. Quando você visualiza algo com emoção, as mesmas áreas cerebrais ativadas pela experiência física se acendem. Isso significa que o pensamento é o primeiro ensaio do destino. Antes de viver algo, você já o criou internamente, e quanto mais clara e consistente essa criação, mais inevitável se torna a manifestação. Hill chamava isso de arquitetura mental. Ele via o pensamento como a planta baixa da realidade. Uma mente sem propósito é como um arquiteto que desenha sem medidas. Constrói paredes tortas, ideias inacabadas e resultados instáveis. Mas uma mente treinada para projetar com exatidão, com foco, emoção e clareza, transforma o invisível em inevitável. Cada pensamento repetido se torna uma instrução para o cérebro, e o cérebro, obediente, reorganiza suas conexões para sustentar aquele padrão. É o princípio da neuroplasticidade, mas Hill já o descrevia em termos espirituais. Aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. O que você acredita, o cérebro reforça. E o que o cérebro reforça, o universo replica. Mas Hill também alertava: o mesmo poder que constrói castelos constrói prisões. A mente não é seletiva, ela reproduz o que recebe com emoção. Pensamentos de escassez criam rotas mentais para a limitação. Pensamentos de abundância constroem caminhos para oportunidades. O cérebro é o engenheiro do destino, mas o coração é o financiador emocional dessa construção. Portanto,
A realidade que você chama de vida é o projeto mental que você mais repete. Se o mundo exterior parece confuso, o desenho interno precisa ser revisado. Hill dizia que, ao dominar o pensamento, o homem deixa de ser vítima do destino e se torna seu próprio arquiteto. A frequência da emoção. Quando sentir é criar. Napoleon Hill compreendia que pensar é apenas metade da criação, a outra metade é sentir. O pensamento desenha o destino, mas é a emoção que lhe dá vida. Ele dizia que o pensamento sem emoção é como uma semente guardada em uma gaveta. Tem potencial, mas não germina. Já o pensamento acompanhado de um sentimento intenso vibra em uma frequência tão específica que o universo não pode ignorar. A emoção é o catalisador que transforma a abstração em realidade. Hill acreditava que as emoções são o idioma que o universo entende. Elas são energia em movimento, frequências mensuráveis que emanam da mente e retornam como experiências. Quando você sente medo, emite desordem. Quando sente fé, emite direção. Quando sente gratidão, abre o canal para o fluxo da prosperidade. Por isso, Hill dizia que a fé é o estado emocional mais criador do homem. Ela é a vibração que comunica ao campo invisível. Isso já é verdade para mim. As emoções agem como ondas que amplificam os pensamentos. Um pensamento isolado é fraco. Um pensamento sentido é magnético. Quando você imagina um sonho e sente no corpo a alegria de tê-lo realizado, o cérebro interpreta isso como fato. Ele começa a liberar substâncias químicas associadas à realização. Dopamina, serotonina, endorfina. E a partir disso, sua mente passa a buscar situações compatíveis com esse estado. O universo, obediente, responde com oportunidades alinhadas. Hill afirmava que a emoção é o combustível da fé aplicada. É a emoção que convence o subconsciente de que o impossível é possível. O subconsciente, por sua vez, é a ponte entre a mente e o universo. Ele não analisa, não duvida, não questiona. Apenas aceita como real aquilo que é repetido com emoção constante. Essa é a lei silenciosa da criação. O que você sente com convicção se torna destino. Por outro lado, emoções negativas têm o mesmo poder de construção. A raiva, a culpa e o medo são vibrações criadoras de realidades densas. Hill alertava: a emoção é o motor. Cabe a você escolher a direção. Se o homem sente escassez, o universo confirma. Se sente abundância, o universo expande. A verdadeira arte de criar não é pensar positivamente, mas sentir coerentemente. Quando pensamento, emoção e crença vibram na mesma nota, a realidade se curva diante da frequência. É nesse ponto que a fé deixa de ser esperança e se torna ciência aplicada à alma. O poder do pensamento dirigido, foco, direção e ordem mental. Napoleon Hill dizia que o pensamento humano é uma força elétrica e que o foco é o fio condutor que transforma essa energia em resultado. A maioria das pessoas pensa de modo disperso, permitindo que ideias aleatórias e emoções contraditórias dissipem sua energia criadora. O pensamento sem direção é como um raio que nunca atinge o alvo. Mas quando a mente aprende a concentrar-se em uma única ideia com intensidade e constância, ela adquire poder. Hill chamava essa habilidade de pensamento dirigido. Ele acreditava que toda grande conquista humana nasce de uma ideia sustentada com propósito até que se torne inevitável. A mente, quando concentrada, emite uma frequência estável e coerente, e o universo responde apenas à coerência. Ele dizia que a concentração mental é a forma mais pura de oração, pois não há nada mais poderoso do que uma mente que sabe exatamente o que quer e se recusa a pensar em qualquer alternativa. A ciência confirma esse princípio. Estudos de neurofoco mostram que a atenção prolongada em um único objetivo reorganiza o cérebro, criando novas conexões que filtram distrações e ampliam o reconhecimento de oportunidades. O cérebro literalmente passa a enxergar o que antes ignorava. Isso explica por que, ao definir um propósito, você começa a perceber sinais, pessoas e coincidências que parecem aparecer. Na verdade,
sempre estiveram lá, mas sua mente só agora vibra em sintonia com elas. Hill também enfatizava que o foco mental é uma forma de disciplina espiritual. Ele o via como a domesticação da energia interior. Enquanto muitos gastam suas forças reagindo ao mundo, o pensador disciplinado cria o mundo. Ele aprendeu a silenciar o ruído externo e a se concentrar na visão interna, até que ela se torne mais real do que as circunstâncias. O pensamento dirigido é também um antídoto contra o medo. Quando a mente se fixa em um propósito elevado, o medo perde o poder de distorcer a vibração. Hill dizia que a mente com propósito é impermeável à dúvida, e esse é o ponto em que o homem se torna co-criador do seu destino, quando sua energia mental deixa de vagar e passa a agir com precisão matemática. O universo respeita a direção. Ele não pode responder a quem muda de rota a cada dia. O pensamento dirigido é o comando vibracional que diz ao campo quântico: é para cá que eu vou. E quando a direção é clara, o universo abre o caminho, mesmo que antes ele parecesse não existir. A mente como imã. O campo invisível da atração mental. Napoleon Hill dizia que a mente humana é um imã vivo, atraindo para si tudo o que está em harmonia com o seu estado dominante de pensamento. Ele não falava de metáfora, mas de uma lei universal. Toda energia atrai sua igual. O pensamento, quando carregado de emoção e crença, emite ondas que viajam pelo campo invisível e retornam como acontecimentos, pessoas e circunstâncias. A vida, portanto, é o reflexo vibracional daquilo que a mente sustenta com maior intensidade. Hill afirmava que cada mente cria um campo magnético próprio, e esse campo se expande ou se contrai de acordo com a qualidade emocional dos pensamentos. Uma mente tomada pelo medo gera um campo denso, que repele oportunidades. Já uma mente orientada pela fé e pela certeza cria um campo leve e expansivo, onde tudo parece fluir. É por isso que, segundo Hill, as pessoas que acreditam profundamente em si mesmas parecem ter sorte. Elas não atraem por acaso, mas por correspondência. A ciência energética moderna descreve o mesmo fenômeno como ressonância vibracional. Quando duas frequências se alinham, elas entram em sincronia. O pensamento é a emissão e a realidade é o eco. O universo devolve não o que você deseja, mas o que você emite de forma contínua. Por isso, Hill dizia que o destino não é um sorteio cósmico, e sim o retorno natural da vibração mental que você mantém por mais tempo. Esse princípio também explica o poder das afirmações e da visualização. Quando você repete uma ideia com emoção, ela se transforma em padrão vibracional estável. A mente passa a agir como um transmissor, enviando a mensagem ao campo invisível. Com o tempo, o campo responde, reorganizando situações e atraindo eventos compatíveis. Hill descrevia isso como a lei da correspondência da mente universal. O universo sempre confirma a crença dominante, mas ele também advertia: a mente atrai o que ama e o que teme com igual intensidade. O medo e o desejo são vibrações gêmeas, ambos alimentados pela atenção. Aquilo em que você foca com emoção se aproxima, seja o que for. É por isso que, para mudar o destino, é necessário primeiro mudar o campo mental. Hill acreditava que o verdadeiro segredo da atração não é querer mais, mas se tornar mais. Quando o ser humano eleva sua frequência mental, por meio da fé, da gratidão e do propósito, o universo deixa de ser espelho e se torna parceiro. Nesse estado, você não persegue o que deseja, você o magnetiza. As barreiras invisíveis. Como a dúvida sabota o destino. Napoleon Hill via a dúvida como a força mais destrutiva da mente humana. Não porque ela seja maligna em si, mas porque interrompe o fluxo criador que conecta o homem ao universo. A dúvida é uma vibração contrária, um curto-circuito na corrente entre o pensamento e a manifestação. Ela envia sinais mistos ao campo invisível, um instante de fé, seguido por um instante de medo, e o universo, que responde à clareza, fica sem direção. O resultado é o atraso, o bloqueio, a estagnação. Hill dizia que a dúvida é a fé invertida.
Ela também cria, mas em direção oposta. O indivíduo que acredita firmemente no fracasso o atrai com a mesma força com que outro atrai o sucesso. A mente não distingue desejo de medo, apenas vibração. Assim, quando alguém mentaliza a abundância, mas sente insegurança, o universo capta a emoção predominante, não as palavras pronunciadas. É por isso que muitos oram por prosperidade e continuam presos à escassez. Sua vibração real é de falta. A dúvida nasce quando o ego tenta controlar o tempo e o modo como as coisas devem acontecer. O ser humano quer provas antes da fé, mas Hill ensinava o inverso. A fé é a prova antes da evidência. Quando o indivíduo precisa de garantias, ele confessa inconscientemente sua descrença. Essa descrença bloqueia o fluxo energético e o universo, obediente, suspende a entrega. Hill afirmava que as barreiras invisíveis não estão no mundo, mas dentro da mente. São crenças antigas, memórias emocionais e vozes internas que repetem: não vai dar certo. Essas vozes consomem a energia criadora e aprisionam o pensamento em vibrações de dúvida. O segredo, segundo Hill, é substituir a dúvida pela decisão. Ele dizia que toda decisão firme é um ato de fé. Quando você decide, o universo se reorganiza. A dúvida também se disfarça de lógica. Ela usa o raciocínio como defesa, fazendo parecer sensato desistir. Mas a lógica sem fé é apenas medo com boas justificativas. Hill ensinava que a mente precisa ser treinada para acreditar antes de ver, porque o universo só se move depois da convicção. A crença é a senha vibracional que abre o campo. Superar a dúvida não é eliminar o medo, mas escolher não alimentá-lo. É silenciar o ruído interno e sustentar o foco até que o novo padrão se consolide. Hill dizia que, quando a fé ocupa o espaço da dúvida, o impossível se torna inevitável. O destino, então, deixa de ser incerteza e se transforma em consequência natural da vibração firme de quem acredita. O ciclo da criação: pensar, sentir, acreditar e agir. Napoleon Hill via o processo da criação humana como um ciclo completo, uma sequência vibracional que começa no invisível e termina no tangível. Ele dizia que todo destino é resultado de 4 movimentos fundamentais: pensar, sentir, acreditar e agir. Quando esses 4 elementos trabalham em harmonia, o universo responde com precisão matemática. Quando estão desalinhados, o resultado se torna caótico, instável e fragmentado. O primeiro passo, pensar, é o momento da concepção. É quando a mente emite a centelha inicial, a imagem mental que define o molde energético do que virá. Hill considerava o pensamento um ato sagrado, pois é nele que a alma toca o campo criador. Mas o pensamento isolado é apenas ideia. Ele precisa ser aquecido pela emoção para ganhar vida. O segundo movimento, sentir, é o que transforma a ideia em vibração. A emoção dá densidade ao pensamento, impregnando-o de energia vital. Hill afirmava que o sentimento é a força magnética que conecta o invisível ao visível. Quando alguém sente gratidão por algo que ainda não aconteceu, o universo interpreta essa emoção como sinal de que já ocorreu. A vibração da gratidão é o atalho mais curto entre o desejo e a realização. O terceiro estágio, acreditar, é o ponto de sustentação. A crença é o cimento vibracional que impede o colapso da criação. Sem ela, o pensamento e o sentimento se dispersam. Hill explicava que o subconsciente é o guardião da crença. Ele não questiona o que é verdadeiro, apenas aceita o que é repetido com emoção. Por isso, quem acredita de forma constante molda a realidade sem perceber. O universo apenas replica o padrão de certeza que ele sustenta. Por fim, vem o quarto passo: agir. Hill afirmava que a ação é o selo da criação. A fé se prova pelo movimento. Cada gesto físico é uma mensagem vibracional ao universo. Eu já recebi. Quando você age em coerência com o que acredita, ativa uma cadeia de sincronicidades que alinham o tempo e o espaço ao seu propósito.
A ação é o som que desperta o eco cósmico. Esses 4 movimentos formam um círculo ininterrupto. O pensamento inspira o sentimento reforça a crença impulsiona a ação, e a ação confirma o pensamento inicial. Quando esse ciclo é dominado, o homem deixa de reagir e passa a criar. Hill dizia que o destino é a soma dos pensamentos que se tornaram atos. O segredo está na constância. O universo não responde ao desejo ocasional, mas à vibração sustentada. Quando pensar, sentir, acreditar e agir se tornam um só fluxo, a vida se curva, não por milagre, mas por correspondência. O instante em que o pensamento se transforma em destino. Há um instante silencioso em que tudo muda. Não é o momento da prece, nem o da conquista, mas o ponto exato em que o pensamento deixa de ser possibilidade e se torna convicção. Napoleon Hill dizia que esse é o verdadeiro nascimento do destino. Quando o homem acredita com tanta força que o universo não tem escolha a não ser responder, a criação se completa. Nesse instante, o pensamento deixa de ser uma ideia no tempo e passa a ser uma ordem eterna no campo invisível. O destino não é uma estrada predeterminada, mas um reflexo. Ele responde ao estado mental que você sustenta, não ao que você deseja. A maioria vive pedindo ao universo que mude o exterior, mas Hill ensinava que é o interior que precisa se ajustar primeiro. O pensamento é a causa, a vida, o efeito. A mudança começa na mente, se confirma no sentimento, se solidifica na crença e se manifesta na ação. É um processo matemático, mas profundamente espiritual. Hill acreditava que cada ser humano é um transmissor da inteligência divina. O pensamento é a linguagem dessa comunicação. Quando você pensa com fé, sente com gratidão e age com propósito, fala o idioma do universo. E o universo responde, não por favoritismo, mas por sintonia. Ele reflete a coerência, não o pedido. Nesse ponto, o homem deixa de ser vítima do acaso e se torna co-criador do próprio destino. Ele percebe que cada evento, cada pessoa, cada desafio foi atraído para ensinar-lhe algo sobre a energia que ele mesmo emitiu. Nada é punição. Tudo é resposta. E quando a mente desperta para essa lei, a vida se transforma em um espelho exato da consciência. Napoleon Hill dizia que o pensamento é a semente do destino e a fé é o solo onde ele germina. A colheita é inevitável para quem planta com intenção e rega com convicção. O instante em que o pensamento se transforma em destino é o momento em que você para de tentar e começa a ser. Nesse ponto, o impossível deixa de existir, porque a mente já compreendeu que o universo nunca falhou, apenas esperava sua frequência correta para responder.